Ezequiel capítulo 18. A responsabilidade é pessoal. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tende vós que dizeis estar parabólico, acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comerão uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotarão. Vivo eu diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis estes provérbios em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai também, a alma do filho é a minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, e fazendo juízo à justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua separação, não oprimindo ninguém, tomando ao devedor o seu penhor, e não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com um vestido, não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homens e homens, andando nos meus estatutos, e guardando os meus juízos, para obrar segundo a verdade, o tal justo certamente viverá. E diz o Senhor de Jeová: e se ele gerar um filho ladrão, derramar de sangue que fizer o seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres que mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir o aflito e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, cometer abominação, e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá. Não viverá todas as abominações ele fez, certamente morrerá o seu sangue, será sobre ele. E eis, se ele gerar um filho, que seja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisa semelhante, não comer sobre os montes, e não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, se não oprimir ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com vestido, desviar do aflito e a sua mão, não receber usura em demasia, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis: por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e a justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma ao que pecar, esse morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade dos ímpios cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo, justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo de sua justiça, e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio. Porventura viverá de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado no que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém: o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, o caso de Israel, não é o meu caminho direito, não são os vossos caminhos torcidos. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu morrerá, mas convertendo-se ao ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida, pois que reconsidera-se, converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não há direito, não há os meus caminhos direito, o caso de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos. Portanto, eu os vos julguei, a cada
um conforme os seus caminhos, a casa de Israel. Diz o Senhor Jeová: vinde e convertei vós de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vós servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois que a razão morrereis a casa de Israel, porque não tomo prazer da morte do que morre. Diz o Senhor Jeová: convertei, pois a viverei. Amém.